Saudações, meus queridos alunos, meus alunos e minhas alunas que estão aí em Minas Gerais, em São Paulo e na Bahia, que fazem parte da família FAC Minas, que fazem o curso de Serviço Social, bacharelado e licenciatura plena em Pedagogia. Iniciamos nossos estudos no dia 5, na última sexta-feira, onde tivemos a oportunidade de fazer uma abordagem sobre a questão da origem da humanidade, da origem do humano. E na oportunidade nós aproveitamos para trabalhar duas importantes teorias que fundamentam a discussão sobre a origem do homem na Terra, sobre a existência humana. E assim nós buscamos aprofundar esses diálogos, primeiro, com a teoria do criacionismo e segundo, com a teoria do evolucionismo. Na teoria do criacionismo, nós fizemos uma profunda discussão e reflexão sobre a relação de Deus para com o homem, onde nós fomos primeiro compreender qual é o que vem a ser e qual é o conceito de Deus. E no conceito de Deus nós chegamos à seguinte conclusão: que Deus é aquilo que é. Ele não é criado e nem é criatura. Ele se auto-originou, ele é absoluto em si, ele é um ser infinito, criador de todas as coisas, seja no plano natural ou no plano sobrenatural, ou seja, no plano terreno, né, ou seja, no mundo sensível, ou no mundo suprassensível, ou seja, no transcendental. Logo, Deus, ele é aquela ideia, aquela concepção do infinito. Não é isso? Ou seja, ele está em si e ele está para todas as coisas. E na sua gratuidade ele criou a terra, criou as aves do céu, os animais, o dia, a noite, todos os elementos da natureza e por fim criou o homem, cujo recebeu a denominação de Adão. Adão significa terra. E posteriormente ele criou a mulher, Eva, cujo significado é vida. Então, Adão, terra, Eva, vida. Obviamente, chegamos à conclusão aqui: junção de terra e vida, vida na terra. Não é isso? E aí ficou toda essa ideia, essa concepção do homem gestor, né, da criação de Deus, ou seja, o homem é o dominador a partir da obediência divina, e a mulher a companheira, a parceira desse projeto de cuidado das coisas que Deus fez e entregou ao homem de forma gratuita. Mas também nós estudamos que na concepção do criacionismo vem a questão do pecado ou a desobediência, que é todo aquele relato acerca da árvore do conhecimento e do fruto oferecido a Eva e que posteriormente Eva compartilhou com Adão. Ambos, né, degustaram do fruto proibido e pecaram e caíram em pecado, e o pecado foi a desagregação, né, foi o desligamento, não é isso, entre o homem, não é, e o transcendental e Deus. Ou seja, o homem afasta de Deus pela desobediência. E quando Deus vem ao encontro do homem, o homem está nu. O homem e a mulher, eles estão nu. Esse nu não é só não está vestido, está despido, mas nu em todos os sentidos. Ou seja, você quebrou a aliança, né, promovida por Deus, que era para que houvesse harmonia e pacificação e obediência. Quebrou a obediência, o homem fica desnudado. E agora vamos ter que voltar a se vestir. Aí vem todas as buscas, encontros, desencontros da humanidade a partir do pecado original. Bem, dentro dessa concepção da teoria do criacionismo, eu já deixei postado para vocês um vídeo da novela, o primeiro capítulo da novela Gênesis, que eu acho muito interessante, a gente reproduziu, postou para vocês, onde vocês podem, quem já vem acompanhando a novela Gênesis, vai poder assistir novamente o primeiro capítulo, quem não assistiu vai assistir pela primeira vez. Para poder, nós temos uma ideia teórica, não é isso? Uma reprodução a partir da concepção do criacionismo. O criacionismo tem como base teórica de estudo, análise e verificação os textos bíblicos, ou seja, a Bíblia Sagrada. Ali no primeiro livro da Bíblia, cujo nome é Gênesis. É isso. E o Gênesis, a partir do primeiro capítulo, ele começa a fazer essa abordagem, né, do processo de criação da terra, da chegada do homem, da mulher, da desobediência, a ruptura,
pecado, e aí sucessivamente. E eu falei para vocês também sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Torá ou Pentateuco, que é justamente a base do pensamento, da filosofia fundada da concepção do criacionismo e essa relação de Deus, homem, obediência, desobediência, busca, encontro e reencontro da pacificação, não é isso? Ou seja, a busca do religare ou religio. Né? O que é religare ou religio? É a própria religião. Então, a religião ela nasce justamente aí, que é para ligar o humano, pecador, o humano que foi expulso do paraíso porque rompeu a aliança para com o divino, o transcendental Deus. Então a religião é essa mediação, é a ligação entre o humano e o transcendental. Eu sempre digo para todos os meus alunos, independentemente de opções religiosas, que não vem aqui muito ao caso, mas a religião ela é muito importante. Não a religião Y ou a religião H, mas a religião ela promove esse processo de ligação entre o humano e o transcendental. Até porque a gente não tem muitas certezas existenciais. E dentro da concepção do criacionismo, essa certeza vem que nós somos filhos de Deus, criatura de Deus e voltaremos para Deus. Mas para voltar para Deus requer um conjunto ético, né, que a gente chama de ética cristã, né? Um conjunto ético de comportamento, de relações para consigo e para com os outros. Não é? Depois vocês vão ter aí, dentro dessa concepção da Torá, do Pentateuco, a figura de Moisés. E Moisés, quando ele recebe a tábua dos 10 mandamentos, que é o primeiro conjunto jurídico. Caso algum aluno aí no futuro venha estudar direito, ele vai ver isso aí, porque os 10 mandamentos é também uma base do direito, né? Ou seja, do direito primitivo, porque os 10 mandamentos apresentados para Abraão, para Moisés, e posteriormente Moisés apresentando para o seu povo, ele vai nortear comportamentos, né? Não matar, não roubar, obedecer pai e mãe, não desejar a mulher do próximo, mas também o homem do próximo também, não é isso? Uma série de comportamentos e condutas que a pessoa deve seguir, não é isso? Amar Deus sobre todas as coisas. Então são elementos importantes que vai nortear a base do judaísmo e posteriormente do cristianismo, ok? E aí foi nossa primeira discussão da nossa primeira aula acerca do criacionismo. Porém, falando de criacionismo, nós não temos tão somente o criacionismo bíblico, mas também nós temos o criacionismo a partir da ótica da cultura grega, da Grécia Antiga. E aí eu estou remontando a 3 séculos antes de Cristo. Então, há muito tempo atrás. Eu estou abordando aqui lá 3, 4 séculos antes de Cristo. E aí você vai ver uma conjuntura histórica e social ali no ambiente grego. E eles também tinham essa questão também da existência deles a partir da relação divina. Agora, é uma concepção totalmente antagônica, totalmente oposta, totalmente diferente da concepção criacionista bíblica, ok? Então, assim, já na concepção criacionista grega, já não é a ideia do monoteísmo. O que é monoteísmo? A crença no único Deus, que isso é presente já na cultura, mas do criacionismo bíblico, ou seja, do Deus único, do Deus uno. Já na cultura do criacionismo grego, já não é monoteísmo, é politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. E aí você vai ter toda uma organização, não é, do mundo, do universo, que eles vão chamar de Gaia, não é? Ou seja, esse mundo, esse universo, esse nascimento, essa transformação, você vai ver a figura de Zeus, Deus dos deuses, como se fosse um pai supremo, e aí os seus filhos e os seus irmãos, é isso que você vai ver, Eros, Hades, Apolo, Afrodite. Então você vai ver uma série de deuses aí que vão estar no Olimpo, e eles nesse mundo do Olimpo, ou seja, nesse mundo suprassensível, esse mundo supraterreno, eles comandando o mundo terreno, que é a vida materializada na Terra. Então, na cultura grega, eles já não têm essa ideia do monoteísmo que vem dos hebreus, né? que é a oralidade, que vai se tornar escrita, que vai nascer a Bíblia, pertence à cultura hebraica, né? dos hebreus. Já
Já para os gregos, isso na cultura grega, eles já vão ter uma outra concepção, que são outros povos, outras relações, outra cultura, outro pensamento. Então eles já não vão ter mais essa ideia que tem os hebreus, do Deus único, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc. e tal. Mas já vão ter já a ideia do politeísmo a partir, não é, do que nós chamamos de mitologia grega, onde você vai conhecer como era organizada essa estrutura, não é, do pensamento grego, não é isso, e como é que vai ser dada a organização da vida comum nas sociedades. Na nossa próxima aula já vai ser nosso tema, esse aprofundamento sobre a questão da mitologia, onde nós vamos estudar cada concepção mitológica e como isso foi influenciando nossas relações e o nascimento das ciências a posteriori. Então assim, eu gosto sempre de estar abordando a questão do criacionismo, porque assim, a gente fica muito fixado no criacionismo hebreu, né, da cultura hebraica, e sobre a questão da tradição bíblica, porque não recebe muitos elementos do nosso cotidiano. Não é isso? Do Oriente para o Ocidente, para a América do Sul, não é isso? América Latina, vindo para o Brasil, a gente recebe muitos elementos da cultura hebraica, não é isso? Muitos elementos da cultura do criacionismo bíblico, justamente porque nós temos origem do pensamento católico e protestante, advindo pelos povos que ocuparam o Brasil a partir de 1500, até porque Portugal era uma nação católica, que tinha toda uma cultura, um envolvimento com a questão das bases cristãs bíblica, né? Mas também na Europa, naquela época, estava o processo, né, da reforma protestante, né, prospectada, provocada por Lutero, um ex-padre católico, né, que fez o movimento protestante, que já vai nascer o movimento protestante na Europa. E aí, quando os protestantes, né, vai ocupando, né, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, mas a Bíblia ela vem caminhando aí tanto com os cristãos católicos como os cristãos protestantes. Então, nós vamos receber na nossa educação familiar, nossa educação social, seja na igreja católica, seja na igreja protestante, seja o ambiente que for religioso, todo esse elemento, todo esse arcabouço das bases do criacionismo, da concepção que Deus criou todas as coisas, que criou o homem, criou a mulher, Adão e Eva, e a questão do pecado original, e a mulher com a culpabilidade do pecado. Isso eu trouxe para vocês na nossa aula. Até algumas décadas atrás, isso não era muito pertinente. Não é isso? Vocês terem noção, a mulher ela passou a ocupar um espaço abaixo do homem na sociedade, e até hoje, até o salário da mulher ela é inferior, e uma série de elementos em relação à mulher. Não há uma igualdade, né? Não é igualitário até hoje, né? Há esse processo de discussão do empoderamento da mulher, mas isso tem muita coisa ainda voltada para essa concepção, isso do pecado original, ou seja, como Eva, não é? Foi aquela que acabou cedendo à serpente, e a serpente, né, a enganou, e ela comeu o fruto e ainda ofereceu ao homem, e a partir daí foi o pecado original. Então a culpabilidade da mulher por promover, né, essa situação vexatória para o homem, que ele foi expulso do paraíso. E isso foi carregando na mulher ao longo dos séculos, né, ao longo da história. Entendendo? Isso hoje já mudou muito, não é isso? Até porque tem outras ideias, outras concepções, mas ainda há muito elemento disso aí da mulher na condição inferior do homem, justamente pelo pecado original. Bem, aí é toda a questão que nós abordamos sobre a discussão do criacionismo. Deixei para vocês lá uma atividadezinha, né, para vocês poderem fazer um comentário sobre a questão do criacionismo e você estabelecer a diferença entre criacionismo e evolucionismo. Então, quero que vocês leiam, pesquisem, busquem outras fontes para poder amadurecer o seu pensamento, e na nossa aula online da próxima terça-feira de carnaval, que o nosso carnaval vai ser o carnaval da FAC Minas, todo mundo estudando no bloco do conhecimento. Tá ok? Mas aí você deixa o copo d'água debaixo da mesa, a cervejinha do lado de cá, o whiskyzinho do outro lado, a carnezinha assando ali, e você vai estudando e vai
E eu estudando e vamos fazer na academia do saber, né, meu povo? Mas veja outra questão. Agora, a questão do criacionismo, ela vai até, eu coloquei para vocês, agora nós vamos falar sobre o evolucionismo. Já o evolucionismo é uma teoria totalmente oposta, totalmente diferente da teoria criacionista. Então a gente abandona de um lado o criacionismo, bora para o evolucionismo. Beleza? Vamos lá. Charles Darwin, ele vai trazer, né? Darwin vai trazer uma discussão interessante sobre a questão da evolução das espécies. Ou seja as espécies humanas, né? Toda a forma de organismos. E vai trazer uma discussão e outros teóricos vão avançar um pouco mais e depois nós vamos aprofundar, que isso não é hoje na nossa videoaula, nós temos mais coisa para frente, tem muito tempo para a gente poder estudar, vamos devagarzinho. Mas Darwin, ele vai falar que que a humanidade, com o humano, ele está num processo evolutivo, ou seja, de uso e desuso. Ou seja, a evolução ela é feita a partir das experiências sensíveis que eu tenho com a natureza, comigo e com o outro, ou com os outros. O desenvolvimento das espécies. Então, entra numa abordagem muito interessante sobre essa questão e começa a fazer, né, uma recapitulação para tentar entender como foi que surgiu essas espécies, como elas foram sendo evoluídas. Então, nós vamos buscar a questão do humano e vamos entender que o homem ele está num processo evolutivo, que nós ainda somos seres inacabados. Ou seja, nós estamos num eterno processo de evolução. Mas se nós estamos no eterno processo de evolução, significa que nós temos uma origem evolucionista. Então, nós temos os nossos ancestrais. O que é a ancestralidade? É aquilo que nos antecede, não é? Todo mundo é filho da mãe ou filho do pai, não é verdade? Então, todo mundo tem um pai e tem uma mãe. E toda mãe, todo pai tem um pai e tem uma mãe. E todo pai tem uma mãe, tem uma mãe, tem pai, tem mãe, mãe tem pai, avó, bisavó, tá. Não é isso? Então, nós temos todo um processo, né, anterior à nossa existência aqui agora. Então, nós não somos clone. Não é isso? Mas na ideia, eita, mas não para. Na ideia criacionista, o que aconteceu? Deus pegou o barro, moldou e soprou a narina de Adão e ele materializou. Deus pegou a costela de Adão, extraiu e dali fez a mulher. Pronto. Essa é a ideia da materialidade humana no pensamento bíblico do criacionismo. Já no evolucionismo não é bem assim, a ideia já é outra. A ideia é que nós temos uma ancestralidade. Ou seja, a origem humana vem, né, de um processo de ancestralidade. E, né, então ele vai buscar hábitos, costumes, pensamentos, e nós vamos retomar lá, né, num tempo que a gente não tinha casa, né, de alvenaria, com fundações, né, hoje nós temos prédios, né, 15, 20, 30 andares, né, com elevadores, mas nem sempre foi assim. Não é isso? Na sua casa você deve ter hoje, né, um fogão eletrônico, não é isso? Que responde até por voz. Mas tem casas ainda que ainda é o fogão a lenha mesmo. Até porque o gás aumentou, viu? Com o gás aumentou, o fogão a lenha vai voltar mesmo. Eu tô doido pro fundo do quintal que faz um fogão a lenha para o nosso melhor. O bicho pegou, viu? O gás aumentou, o bicho pegou, viu? Mas deixa o gás aumentou, volta aqui, né? Então, assim, geladeira, não é isso? Nós temos os freezers, as geladeiras, os refrigeradores, duplex, triplex, quadruplex, sei lá que vocês têm lá, né? Sei quantas portas, deve ter na sua casa, mas a minha não tem não, a minha é daquela antiga ainda, viu? Aquele museu. Mas veja só, hoje tem geladeira com sensor, você pelo celular você consegue ver o que tem dentro da geladeira. Eu tenho um professor que conta um bocado de mentira, que ele diz que a geladeira dele, ele tá no supermercado, ele olha a geladeira pelo celular, aí ele clica lá e olha o que tem dentro. Eu não como minha geladeira, não é informatizada, nem olho pelo celular, eu abro, o bicho tá pegando lá dentro, né? Aí eu vou lá, meu quilinho, minha carnezinha, meu franguinho, ou carne ou peixe, né? E é uma coisa ou outra, não é pra comprar tudo não, né? Porque o negócio pegou. Agora é comprar ovo, né? Ó, se passar o carro do ovo aí, não se assuste não, que o carro do ovo tá passando na porta de todo mundo. E agora eles diminuíram a quantidade de ovo, vocês perceberam já? Porque antes, né, havia aquela cartelona grande, né, cheia de ovo ali. Agora eles diminuíram a cartela e aumentaram o preço, se ligue, viu? Ó, meu filho, eu quero a cartela completa, ainda R$ 8,90, viu? Já tá, sei lá quanto, já aumentou. Mas deixa o ovo pra lá, voltamos pra nossa geladeira. Então, assim, há um tempo atrás, vamos supor, aqui no litoral baiano mesmo, o pessoal
onde produz barcos, vamos supor aqui em Valença. Então, a madeira, tanto aquele com pó de serra, o pessoal usava o pó de serra com gelo para poder conservar. Né? Já em outros lugares o pessoal usa outras técnicas para fazer a conservação. Mas os tropeiros lá atrás, eles usavam sal para poder conservar os alimentos. Daí vem a carne seca, né? O charque, o jabá, como vocês queiram falar. Ou até quem mora na roça, que veio da roça, sabe, né? Como é que os pais, né, faziam para conservar os alimentos. A carne de porco mesmo, o pessoal fritava a carne toda, não é isso? E guardava, né? E ia usando aos poucos, ou colocava a carne pingada lá acima do fogo ali, né? Só que a menina vinha, passava a faca na carne e comia. Eu aqui em casa, quando vou fazer uma carnezinha, uma carne de sol, uma carne seca aqui, se vacilar, Ednei vai lá e passa a faca na carne, que eu vou procurar. Adeus, Corina, que eu fui embora. Mas assim, então assim, a gente não nasceu com esses carros, né, que nós temos hoje aí, com os aviões supersônicos. Então teve uma origem, né? Não é o 14 bis, né, que era um planador lá atrás. Hoje nós temos o trem bala, mas não é, já foi a locomotiva, já foi o trem a vapor. Então assim, nós já temos várias experiências que hoje nós temos no nosso cotidiano, mas não existia lá atrás. Então também a humanidade. Então muitos hábitos, costumes que nós temos hoje não tínhamos lá atrás. Então Darwin fala sobre isso, que nós somos uma evolução. O humano, ele é um processo evolutivo, ok? Um abraço especial do professor Márcio, até o próximo vídeo.